o Vasco abriu o bico e o Atlético, opa, é agora. É a hora. Foi lá, conseguiu o gol de empate, mas aí conta, claro, com o talento sensacional do Hulk. Muito bem, pessoal, o Galo classificado para a final da Copa do Brasil, agora aguardando o jogo entre Flamengo e Corinthians para saber quem vai ser o adversário da final, né? Um jogo do Galo e Vasco aí bem complicado, principalmente porque estava chovendo bastante, isso acabou atrapalhando um pouquinho a partida do time do Galo, que não fez uma grande partida e para piorar ainda sofreu um pênalti com a bola batendo na mão do Otávio, mas no finalzinho o Hulk salvou o Galo aí de uma possível disputa de pênalti e o Galo conseguiu essa classificação aí sem precisar ir pros pênaltis, né, galera? Então bora conferir esse trecho que eu separei para vocês da ESPN Brasil, fazendo a análise dessa partida entre Atlético e Vasco, galera. Então, sem mais delonga, bora conferir. Empate em São Januário, empate em 1-1 que classifica o Atlético Mineiro para a final da Copa do Brasil. A gente vai começar a falar dessa partida aqui. Acho que do lado do Vasco, uma eliminação digna, né? Consegue fazer um gol em casa, já vinha de partidas passando nos pênaltis e agora um Atlético Mineiro que, se não foi brilhante, foi eficiente. A gente tinha falado do jogo contra o São Paulo fora de casa, contra o Vasco hoje também não é exatamente propositivo, mas está na final, e final se ganha. Ficou mata-mata, se ganha, não é isso, Léo Bertozzi? Boa noite para você. Afinal, ainda falta um bocadinho. Tudo bem, Dani? Boa noite. Boa noite, companheiros. Bom, boa noite, boa noite a Fã de Esporte também. E quarta final de Copa do Brasil para o Galo, né? São 2 títulos, vai em busca do terceiro. E de fato, lembrou muito no primeiro tempo, especialmente até o gol do Vasco, outros jogos de mata-mata que o Atlético participou esse ano. O jogo do São Paulo no Morumbi é um bom exemplo. O jogo do Fluminense, o primeiro jogo da Libertadores, que acabou em derrota também. Só que decidir fora de casa é diferente de ter essa estratégia num primeiro jogo fora de casa, quando você está buscando levar um bom resultado, um resultado ainda reversível que seja para o jogo da volta, né? Mas acho que o mérito do Atlético hoje foi, no segundo tempo, embora de fato não tenha sido uma partida brilhante, o Atlético não deixou de ter iniciativa. Então foi o time que me pareceu querer mais no final, estar menos conformado com a hipótese dos pênaltis, e a qualidade individual acabou fazendo a diferença, né? O Hulk estava numa partida ali sofrendo, brigando com os marcadores, na maioria das vezes não conseguindo levar vantagem, recebendo muitas bolas rifadas ali, meio a meio, em que ele estava tendo dificuldade. Nesse tipo de jogo, especialmente quando você vai enfrentar um jogador desse calibre, a concentração tem que ser 110%, né? Porque às vezes é uma bola que vai sobrar no pé dele, que vai ser a bola do jogo, e foi o que aconteceu. Então o Hulk consegue esse gol, leva o Atlético para a decisão. O Atlético que não faz nenhum segredo de estar full, né? Como é que diriam no poker, all-in nas Copas, sim, né? Então, esse all-in nas Copas já dá o primeiro fruto, que é a final da Copa do Brasil. Terça-feira tem outro jogo, um grande jogo enorme. Nós estaremos lá no Mineirão para acompanhar a grande cobertura dos canais ESPN do Disney Plus na terça-feira. Mas não dava para pensar no River antes de pensar no Vasco. E o Galo consegue levar, então, uma grande classificação. Acho que, assim, o Vasco não pode, o torcedor do Vasco não pode recriminar em nada em termos de luta, de entrega, de disposição. Ele também fez a sua parte. Agora, no final das contas, acho que quem teve a maior qualidade técnica, quem teve a maior qualidade individual, acabou prevalecendo. E hoje foi o Atlético. Esse ponto é importante, né, Mauro? Porque ontem a gente falava no nosso clube lá no UFC sobre assim, tem a qualidade ali dos lançamentos do Piton pro Verratti, que quando encontra tem que marcar, tem que tomar cuidado. E aí eu ainda brinquei. Falei, sim, do outro lado tem que tomar cuidado com o Paulinho, com o Hulk, com a Arana, com o Scarpa. Tem muita qualidade individual esse Galo e hoje fez valer, como o Léo está colocando aqui. Tudo bem, presidente? Com certeza. Boa noite, Dani, Eugênio, Pedrão, Bertozzi, um abraço enorme ao Fã de Esportes que está aí nos acompanhando, mas que no primeiro tempo não conseguiu ser melhor mostrando toda essa qualidade técnica. Esse aí, não deixou o goleiro nem sair na foto, né? Ele chorou muito no final do jogo, assim, se tem alguém que não merecia sair é o Verratti, né? Acho que o Léo Jardim também teve participação muito importante do Vasco para chegar até onde chegou aí, mas o Verratti também fundamental, artilheiro. Agora aí, a gente vai ver que finaliza mais vezes, né? No primeiro tempo, o Vasco está em casa, vai buscar, e mesmo depois do gol, continuou buscando mais. Eu acho que demorou para aparecer essa qualidade técnica até superior, lógico, do Atlético. Mas é um resultado justíssimo e um gol indiscutivelmente maravilhoso do Hulk, mostrando o jogador decisivo que ele é para o Atlético Mineiro, colocando o Atlético aí na quarta decisão. O Atlético foi com depois o
Eugênio, que gosta disso, vai nos explicar, o Bertozzi, essa tática do Atlético assim de, pô, vou surpreender aqui com Arana e Rubens do lado esquerdo e tal. No primeiro tempo eu não vi grandes surpresas, assim, que tenha dito, ó, funcionou pra caramba, foi demais. Repito, eu vi o Vasco até com menos posse de bola, mas mais perigoso, né? Tanto é que terminou finalizando 11 vezes contra 6 do Atlético. O contrário do que foi no primeiro jogo, né? No primeiro jogo foram 13-7. Mostra que, e essa é uma discussão, Dani, que a gente faz lá no nosso clube também e tal. Ah, é sempre melhor decidir em casa? É sempre melhor decidir em casa, mas não necessariamente você vai levar vantagem por isso, né? Se você faz um resultado no primeiro jogo na sua casa, você pode ir lá jogar com, não diria com o regulamento debaixo do braço, mas se aproveitar dessa vantagem do primeiro jogo. Eu digo isso porque aí agora vem uma final, é sorteio, não é, gente? Então, seja com o Flamengo ou com o Corinthians, o Atlético vai ser um sorteio e aí sempre se discute. Ah, mas quem ficar com o último jogo em casa tem um percentual a mais de chance. Não necessariamente, o Atlético mostrou isso hoje. Boa. A gente pode ouvir o Eugênio e dar uma olhadinha também nos números desse jogo para já começar a fazer esse desenho aqui. Já que o presidente te chamou, meu amigo Eugênio Leal, eu quero te dar uma boa noite também, depois a gente já vai no Pedro Ivo Almeida. Boa noite, Dani, presidente Mauro, Bertozzi. Já entendeu as preferências, tudo bem, segue o jogo, amigo vai. Pedro Ivo, fãs do esporte, todos são meus amigos. Não, essa questão do que o Mauro colocou, dos dois, eu tinha ficado preocupado. já tinha acontecido no primeiro jogo. Sim. No jogo de ida lá em Belo Horizonte, e funcionou lá. Hoje, já acho que o Vasco já tinha entendido como é que seria essa movimentação. A gente está vendo ali 35% de posse de bola para o Vasco, era o esperado também, o Vasco é um time que gosta menos, não é que goste menos, consegue menos ter a posse de bola, o Atlético trabalha melhor isso, e o Vasco mais finalizações. Deu o resultado esperado, no final das contas, o Atlético era o favorito para se classificar, já tinha já vinha com uma vantagem, é melhor time, mas o desenvolvimento do jogo foi até onde o Vasco teve perna, foi de um Vasco melhor no jogo, mesmo com um percentual de posse de bola inferior, mas dentro da característica dele, brigando muito, lutando muito, conseguindo chegar na área do Atlético várias vezes, finalizar ou estar perto de finalizar várias vezes. Eu acho que o ponto de virada do jogo é quando o Vasco começa a fazer as substituições. Que seu time principal já não tem aquela qualidade toda, quando ele mexe, é muito imediata a mudança. Uhum. A partir das entradas ali do Leandrinho e do Esforza e Ryan. O Ryan. E o Ryan caindo por um lado que não necessariamente ele poderia se imaginar, né? Ele entra lá do Emerson. Ali é o ponto assim, ó. Agora a bola do Atlético, e o Atlético vai para cima e o Atlético faz o gol. E o Vasco tentando se E o Vasco segurar. não consegue mais. E aí vai buscar Payet, que não tem dado resposta em momento nenhum. O Coutinho muito cansado. O Verratti, um herói lá na frente para a torcida do Vasco, brigando por todas, chegando em todas. Só que falta. E quando falta, aparece a maior qualidade do Atlético. E essa qualidade se junta ao que o Bertozzi falou agora há pouco aqui. O all-in do Atlético nas Copas. O Vasco não fez isso. O Vasco jogou quinta-feira com o seu time considerado principal contra o São Paulo. Foi atropelado pelo São Paulo. Eu entendo até que a ideia ali era tentar ver se funcionava Coutinho junto com o Payet, tentar encontrar uma maneira para o Vasco conseguir ter um pouco mais de posse de bola, porque seria interessante ter isso em São Januário. E não funcionou contra o São Paulo. Não funcionou. Não se repetiu hoje. Não fez hoje, só que o time cansou. Quer dizer, o time cansou. O time gerou um desgaste de quinta para hoje, que a partir da metade, sei lá, de 2/3 do segundo tempo, o Vasco abriu o bico e o Atlético, opa, é agora. É a hora. Foi lá, conseguiu o gol de empate, mas aí conta, claro, com o talento sensacional do Hulk, né? Aquele chute ali, poucos acertam, ele colocou na gaveta e o Atlético está na final, mas acho que sofreu mais do que eu imaginava. Acho que o Atlético sentiu muito o ambiente. Ele, em algum momento, você perdeu um pouco daquele futebol que a gente está acostumado a ver do Atlético. É claro que tem outro time do outro lado, mas me parece que ele ficou um pouco... O que está acontecendo aqui? Onde estou? Que lugar é esse? Que ambiente é esse? O ambiente influencia muito no jogo.